So, we are humble, we are generous, and we are aware of everything. But that is not enough to open completely. We are still in a shaking the milk. Portanto, somos simples ou humildes, temos generosidade, estamos conscientes, mas mesmo assim, com tudo isso ainda não é o suficiente para abrirmos completamente o nosso coração, ainda estamos a bater no leito. Because there are some people, you want to do everything good for everybody, helping all like that, because you are doing. But when you see somebody is doing, you feel like competition suddenly. If you are doing, you feel okay, happy. But somebody is doing, you feel little bit jealous. Now there's a jealous kind of feeling. This does not allow to open the heart. Podemos ter tudo isso e tentar fazer coisas boas que sejam úteis para os outros, mas ainda sobra aqui uma pontinha que podemos ficar muito felizes quando fazemos coisas boas para as outras pessoas, mas se outra pessoa estiver a fazer também o mesmo género de coisas, pode-se instalar um sentimento de competição ou de rivalidade e essa rivalidade impede-nos de abrir completamente o coração. Many good persons have a lot of jealousy actually. Há muito boas pessoas que são muito invejosas, competitivas. Because he is good to doing everything, but when he sees somebody who is good like him or who is better than him, then there is little bit feelings. So therefore, in the Tibetan Buddhist world, we say there is a jealousy between lay people to lay people. There is a jealousy between monk to monk. There is a jealousy between Khenpos to Khenpos. There is a jealousy between Rinpoches to Rinpoches. É por isso que, em termos do budismo tibetano, se diz há uma inveja própria dos laicos, entre laicos, há uma inveja própria entre monges, há uma inveja entre Khenpos e há mesmo uma inveja entre Rinpoches. Há uma rivalidade. So therefore, learning how to appreciate, oh, you are doing very good, please, 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 So, learning how to do that one, it helps open the heart. É aprender a ser capaz de se regozijar quando vemos alguém a fazer coisas boas, é a etapa seguinte necessária para verdadeiramente abrirmos o coração. During the enthronement of the Yangtze of Drupal Khensel Rinpoche, we invite many great masters. So finally, there were two great masters. They accept in the same time. So they are supposed to come to the monastery. But we are so confused because the place now which we have to put can be anyway. It's impossible to put in the same line because the third master, Trishul Rinpoche, is the one who is enthroning. So he takes that place. So in the left side there is one place left and two great masters who have the same right. So we are so confused, we didn't know what to do. And then we asked to Rabjon Rinpoche, my teacher, and he said, forget, you have to do nothing. You just keep this place one and put another one down, and then we will invite them at the same time. They will do by themselves. And then both Rinpoche came, and suddenly they both are pushing, you. It's like that. Na ocasião da entronização do Yangtze, é a reencarnação de Khyentse Rinpoche, portanto, deste mestre, foi uma ocasião, uma grande celebração no mosteiro de Shechen, no Nepal, onde estiveram presentes milhares de pessoas e dentro do templo havia espaço para convidar todas as pessoas mais importantes, os convidados de honra, digamos, da cerimónia estavam dentro do templo, havia vários lugares. É preciso explicar que entre os tibetanos a questão da altura à qual eles se sentam tem uma certa importância, marca um bocado a hierarquia, se quiserem. Quanto mais alto se estiver sentado, significa que mais alto está na hierarquia. E, entretanto, aconteceu que já se tinham sentado os
convidados importantes e havia um único lugar, a uma determinada altura, que marcava um determinado nível na hierarquia, e havia dois rinpochés com esse mesmo grau, digamos, ou esse mesmo nível na hierarquia, que chegaram ao mesmo tempo e os monges estavam um bocado embaraçados, não sabiam como fazer, porque não havia maneira de pôr outro assento à mesma altura. E então perguntaram ao Rabjam Rinpoche, que é na realidade o neto deste mestre, o que é que haviam de fazer. Era ele que estava a organizar a cerimónia. Perguntaram-lhe o que é que haviam de fazer e ele disse: é muito simples, ponham um trono num sítio qualquer e eles hão de se organizar entre eles, não é? E de facto, quando eles chegaram, os dois ao mesmo tempo, cada um deles tentava que o outro se sentasse no sítio de maior, enfim... De maior honraria. Exatamente. And we are so happy to look from down, you know. E nós ficámos na boa a vê-los fazerem. Because we have no problem now. It's not our problem. Porque era entre eles e nós não tínhamos que fazer nada, nem tínhamos que... Não era um problema nosso, era uma coisa que eles decidiam entre eles. Therefore, it's so important learning how to appreciate even a small qualities of other, and then you really appreciate it. That when you appreciate with one person, it becomes two. When you appreciate for two persons, it becomes three. When you appreciate four, it becomes five. So like that, it can multiply, you know. É muito importante podermos apreciar as qualidades dos outros. Se conseguirmos apreciar as qualidades de uma pessoa, já somos dois. Se conseguirmos apreciar as qualidades de duas pessoas, somos três. E por aí fora, isso multiplica realmente multiplica a nossa felicidade quando conseguimos apreciar as qualidades dos outros. So therefore, you have a less and less jealousy. Now we are in a fourth step of turning the milk, you know, shaking the milk. E por isso temos cada vez menos inveja e estamos na quarta etapa, quarta fase de bater o leite. But again, it is enough to open our heart completely. Of course not. Mas ainda não é suficiente para abrir completamente o nosso coração. Again, in our mind, there is kind of emotion which is called ignorance. We always have. Yeah. E ainda sobra no nosso coração, ou em nós, uma emoção que no budismo se chama a ignorância. You know, this ignorance usually does not want to learn anything because he feels, I know, he feels what I'm doing is right, and then it is not open for the debate. You know, this kind of feeling we have. Porque temos, no fundo de nós, uma espécie de convicção, ou primeiro uma espécie de recusa em aprender mais ou em abrirmos a coisas diferentes, uma certeza de que nós estamos sempre certos e que sabemos tudo. E isso faz parte, ou isso é a manifestação desta coisa que se chama ignorância. So therefore, I need kind of click in my mind that I get enlightened. But to get enlightened, we need to understand the teaching. Temos uma espécie de clique no nosso espírito e queremos atingir a iluminação, mas para isso precisamos de receber ensinamentos. Otherwise, it becomes only your version. You don't understand other person's version. Senão temos apenas a nossa versão das coisas e não percebemos a versão dos outros. Therefore, we are a kind of person, sometimes we impose whatever I feel, my opinion, and then I impose on that one as a reality. And we are not ready to accept that person's version of explanation. E por isso temos uma certa versão das coisas e tentamos impô-la aos outros, impô-la a outra pessoa. Não estamos preparados para aceitar a versão ou para aceitar a opinião das outras pessoas.
As a result, what happens is you start to criticize that person. You say, you are not understanding at all. It is like that. Then you start to criticize. You are favoring that party, not my party. This happens. E por isso o que acontece é que temos tendência para criticar. Criticar as outras pessoas. Tu não percebeste nada, não é assim, eu é que sei, etc. E, portanto, ou se não és por mim, és contra mim, ou és pelos outros e por aí fora. Portanto, essa atitude. So, therefore, the value of the other person depends how much you value the version of the other person. E por isso o valor, digamos, da opinião dos outros depende de quanto nós valorizamos a opinião das outras pessoas. How much you put your effort in understanding the other person. Ou quanto esforço nós pomos ou quanto nos empenhamos em compreender a versão da outra pessoa. And then you open your eyes, I thought that way, but your one is better. Oh, I didn't realize that one, And then we are open person, we are not complicated person. E por isso permite-nos abrir ou alargar os nossos horizontes e dizer, é verdade, eu vi as coisas assim, mas nunca tinha olhado para isso dessa maneira, ou o teu ponto de vista também tem razão, ou mesmo até, sim, de facto até faz mais sentido dessa maneira e, portanto, aí sim começamos a abrir o coração, a abrir-nos para outras possibilidades. So, otherwise you will say, my boss always thinks he is right. Senão vamos dizer coisas como o meu patrão acha que tem sempre a razão. Ou... We are talking about being human. So to be a very human being, one needs to understand the situation, whatever the other. Until you don't understand, you cannot make a complete favor for them. Estamos a falar de ser verdadeiros seres humanos. E, portanto, para isso precisamos de compreender a situação, até a psicologia das outras pessoas, o enquadramento, o sítio onde elas estão, a situação em que se encontram. E enquanto não tivermos feito isso, não podemos verdadeiramente comunicar. Now you shake the milk, and then some now slightly round kind of butter is sticking on this wood. Nesta fase continuamos a bater o leite, mas já começa a haver pedacinhos de manteiga agarrados ao êmbolo. Get so excited, now you are going to see the result, Estamos quase a ver o resultado e agora já estamos em pulgas. And you have extraordinary belief, then you have a fantastic story to tell, you have a legend to tell, and you believe it, and you are, in the society, you become like you are out of the society, and then you are kind of like that. E nesta fase achamos que temos uma coisa extraordinária para partilhar com os outros, que temos aqui algo de fantástico para ver, somos realmente, achamos-nos o máximo. Too much in the mind about this extraordinary, like a master who fly, and then who can manifest miracles. We start to live in this kind of world. Like Vivemos numa espécie de fantasia dos mestres que são fantásticos, que voam e que fazem milagres, etc. But in fact, you are disrespecting the law of nature of cause and condition things. Tornamos um pouco crédulos e vivemos um pouco na fantasia de que, por exemplo, alguém está doente, em vez de tomar um medicamento ou fazer alguma coisa para se tratar, dizemos, não, mas vem aí um grande mestre, ele põe-te a mão em cima da cabeça e tu vais ficar bom, né? E nesta fase estamos, de alguma maneira, a desrespeitar a natureza das coisas, a relação entre a causa e o efeito. It does not mean the masters don't have miracles and all. It does not mean that one. But we are really into that concept, and then we completely forget about the normal things. Não quer dizer que os mestres não tenham capacidades específicas, etc. Mas estamos tão
numa espécie de fantasia, que estamos completamente nesse mundo de fantasia e esquecemos das coisas banais, prosaicas, se quiserem, da vida. For this reason, you may think that you are helping the beings, but in fact you are harming the beings. E podemos pensar que estamos a ajudar as pessoas e na realidade estamos a fazer-as mal. So for this reason also working on how not to fall in the trap of wrong views. E por isso é muito importante não cair em visões erradas ou em visões falsas. And then your mind can be open, but it does not help many beings. Podemos ter, e se cairmos nesse tipo de visão falsa ou visão errada, até podemos ter uma mente muito pura, mas não podemos ajudar as pessoas, não somos capazes de as ajudar verdadeiramente. So for this reason, being how to be realistic is more important. E por essa razão, ser realista, ter bom senso é muito importante. And then now you shake, now there's a butter, it's all like that. But, and then you have to be very attention when in the last step, because that is the time for me I need to call my mother. It's okay or not, because if you go a little bit more, you destroy all the butter. Agora temos um bonito pedaço de manteiga, mas é nesta fase que eu tenho que ir a correr pedir à minha mãe para vir verificar, porque nesta fase, se batermos demais, a manteiga vai ao ar, portanto é uma fase delicada. And she come and said, it's not ready, you have to put little bit hot water. It's a bad news, again you have to. E às vezes ela vem e diz, não, mas ainda não está pronta, agora tens de pôr um bocadinho de água quente. E vamos nós outra vez. Again you shake and you look, you shake and you look. E batemos mais um bocadinho, e espreitamos e batemos e espreitamos. So it's about, in our mind there is some kind of element which is called doubt. Ainda resta alguma coisa para clarificar e aquilo que se chama a dúvida ou a hesitação, talvez. A doubtful person is a person that many people will like to trust only if that is the ultimate choice. Uma pessoa assim é uma pessoa em quem ninguém confia a não ser em último recurso. People who cannot make any decision, people who has so much thinking, so much confusion. This person, we will trust that person only if we have no choice. Alguém que é muito hesitante, que não consegue decidir, que não sabe se há de fazer assim ou assado e que está um pouco confuso, não é certamente a nossa primeira escolha quando chega a hora de confiar em alguém, não é? Because like that, with this doubt feeling, whatever we do, we cannot be sure it is right or not. So between this one, then we miss the point. E se tivermos esse problema, seja o que for que fazemos, estamos sempre hesitantes, não sabemos se devemos decidir assim ou assado e, portanto, muitas vezes enganamos ou muitas vezes perdemos a oportunidade porque estamos ali sem saber se é de fazer assim ou se é de fazer assado, entretanto já passou, não é? Portanto, há dificuldades que vêm de nós não nos conseguirmos decidir ou de não conseguir sermos mais assertivos. So, in Tibetan we call it, when the needle has a two head, you can imagine that you will never manage to have a cloth. Em tibetano há uma espécie de ditado que diz que quando a agulha tem dois buracos, duas cabeças, não se consegue fazer nada com ela, não é? Cozer. You can put other one, this will disturb you, when put this one, that will disturb you. Se enfiarmos o fio numa das cabeças, a outra vai estar no caminho e se fizermos ao contrário vai ser a mesma coisa. Therefore, learning how to be sure of what we have done, and then giving that one with a confidence to all the beings. That is how to work in order to not to have doubt. That is the thing.
aprender a decidir, a tomar uma decisão acerca da melhor coisa a fazer e depois oferecê-lo a todos os seres é a melhor maneira de trabalhar esta indecisão. So, as a practice in the Tibetan Buddhism, we try to begin with dedication because that is easier to start with. E por isso, quando começamos a praticar no budismo tibetano, começamos com uma espécie de dedicatória, porque é uma maneira fácil de começar. So, whatever you accumulate the merit, we just dedicate with the confidence that I dedicate and that person will receive it. E quando começamos a praticar, pensamos que eu vou dedicar a determinada pessoa e ela vai receber o benefício disto e com esta atitude decidida fazemos o que devemos fazer. So these are just a beginning. After that one, it is not necessary the accumulation you have got it. After that one, you can engage with the reality, you can engage with the karma, you can engage with whatever it is, being confident. E depois desta atitude podemos relacionar-nos com o karma, seja o que for que fazemos com esta atitude de confiança.